Boa noite a todos. Convido, se tiver as suas Bíblias, a abrir em 1 Pedro capítulo 2. Gostaríamos de contemplar o versículo 4 até o versículo 10. 1 Pedro 2, 4 a 10. Está escrito: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia. Oremos. Senhor Deus, nosso eterno Pai, a grande mensagem que o Senhor salva pecadores inclui nós. E através da salvação que nós podemos entender a Sua palavra. Tira de nós, Senhor, do nosso coração os pecados que nós escondemos, os pecados que nós permitimos. Tira, Senhor, do nosso coração, para que nós podemos receber com mansidão a Sua palavra hoje à noite. Que Cristo seja exaltado. Amém. Desde o início, a mensagem é que Deus salva pecadores. Deus salva pecadores. Um Deus trino, Pai, Filho e Espírito, três pessoas em um, trabalhando juntos em sabedoria soberana, poder e amor para salvar um povo. Deus Pai escolhe, Deus Filho cumpre os requisitos e Deus Espírito Santo soberanamente cumpre o propósito de Deus, salvando pecadores. Deus salva os pecadores. Ele salva, Ele faz tudo, de começo a fim, das trevas para a luz, da morte para a vida. Deus faz absolutamente tudo. Ele planejou, Ele converte, Ele comunica a nós na Sua palavra a redenção em Jesus Cristo. Ele chama, Ele guarda, Ele justifica, santifica e Deus glorifica. De começo a fim, Deus salva. Quem que Ele salva? Os pecadores. Não naqueles que estão se esforçando para ser melhor. Deus salva homens exatamente da maneira que Deus vê os homens: culpados, pecadores, rebeldes,
sem ajuda, sem poder próprio, Deus salva estes. Por isso a mensagem desde o começo é que Deus salva os pecadores. Esse é o Evangelho. Ele fez tudo, Ele faz tudo, Ele fará tudo. A mensagem do Evangelho não é somente para as pessoas que estão fora desta igreja. A mensagem do Evangelho não é somente para cristãos recém-convertidos. A mensagem do Evangelho é comida sólida para os maduros, é leite para os imaturos, é para o perdido, é para o convertido. O Evangelho é absolutamente tudo. Não podemos negar, na mesma respiração, que há um custo de ser cristão. Há um custo tanto para o homem que Deus chama, também para aquele que afirma a fé em Jesus Cristo. Jesus enfatizou o custo do discipulado em Lucas 14. Versículo 26. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo, e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Cristo não esconde o fato que tem um custo envolvido. Em versículo 28, ele dá o exemplo de um homem construir uma torre. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Versículo 31, ele dá outro exemplo. Qual é o rei que, indo combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Tem um custo. Tem um custo. E se você é um cristão, você entende que agora, na sua vida espiritual e na sua experiência como cristão, existem certos sacrifícios que você é chamado a lidar. Tem certas coisas que o seu Senhor e Rei Jesus Cristo manda que você não se envolva, que você se aparte. Tem certas coisas pelo qual você precisa se desviar e recusar a se envolver. Isso é fato para a vida cristã. Tem um custo. E um destes custos que nós falamos, na verdade foi o pastor Ciro que falou semana passada, é justamente o evangelismo. Lembro uma vez estava num grupo de jovens em Texas, Palmdale, Texas, para falar a verdade. E tinha o líder, um ministro de jovens. Ele é um homem baixinho, barrigudo, barbudo, cabelo preto. Eu não sei se era uma pessoa ou se era um urso bem articulado. Mas ele falou aos jovens que se você não evangelizar, você não é convertido. E aquelas crianças saíram de lá pilhados para evangelizar a congregação dentro da igreja. Todo mundo querendo provar que eles eram salvos. Ele usou o versículo sobre ser pescadores de homens. Ele deu a entender que isso era para largar tudo e viver disso. Mas uma leitura cuidadosa dos evangelhos, você vai ver 4 ou 5 chamadas de Jesus Cristo. A primeira chamada, a mais importante chamada, é a chamada para a salvação. A chamada para a salvação. João 1,15, nós vemos João Batista, fiel mensageiro, pagando o preço do discipulado. Ele fala: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim.
João Batista está falando, não seja seguidor de João Batista, seja seguidor de Jesus Cristo. E decorrente a essa mensagem, André, João, Simão, Felipe, Nataniel e Tiago chegaram à salvação. Porque João Batista falou, olha, não é sobre mim. Todo mundo estava saindo para ver ele e fala, não é sobre mim, é sobre Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro que tira o pecado. E talvez isso é a maior razão porque você não evangeliza. A sua vida é totalmente sobre você. E você acha que você é o mais importante, você nunca se colocou de lado para apontar alguém para Jesus Cristo, para que os outros pudessem ver Cristo em você. A segunda chamada, Cristo chama eles para ser pescadores de homens momentaneamente. Mateus 4, 19, disse-lhes, vinde após mim e vos farei pescadores de homens. No grego, é claro que ele não está falando sobre uma vida dedicado a isso. Você não é medido como evangelista fiel se você deixa tudo, abandona a família e leva a mensagem. Não, ele fala, olha, só por hoje, pega a sua varinha, é uma coisa momentânea, por esse dia, por esse momento, segue-me, pesca homens. E nós vemos em Lucas 5, de fato, que eles não viviam deste trabalho. Em Lucas 5, outra vez ele chama, uma terceira vez, agora desta vez, para ser compromissados com esse trabalho. Versículo 1 e 2 de Lucas 5, aconteceu que apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, viu 2 barcos juntos à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as suas redes. Aqueles que ele falou, segue-me por um dia, estavam de volta ao trabalho, lavando as redes. Eles precisavam chegar a esse momento de compromisso sério em seguir Jesus Cristo. Vocês sabem a história, eles trabalharam a noite toda, pescaram nada, Cristo fala, faz isso, eles fazem, um milagre acontece. E Cristo em versículo 10 e 11, ele fala, não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, os seguiram. Isso é a ordem da nossa vida, não é? Somos chamados a seguir Jesus Cristo como Salvador. Isso é a mensagem do Evangelho. Segue Jesus Cristo como Salvador. Depois que o Evangelho transforma você, você chega àqueles momentos, talvez pode ser com alguém que trabalha com você, pode ser com um irmão que ainda não conhece a Jesus Cristo, que só por aquele dia, só por aquele momento, Deus te chama a ser pescador de um ou de outro ali. E depois, talvez Deus te chama para ser uma esposa que precisa evangelizar o seu marido, ou marido que precisa evangelizar sua esposa. Aqueles momentos, segue-me momentaneamente, mas depois você chega a esses momentos onde você é chamado, não somente para deixar tudo e evangelizar, mas de estar com Cristo e de pregar o Evangelho. Em Marcos 3, Marcos 3, versículo 14, então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Eles não vão ser apenas pescadores de homens agora, isso é a vida deles, para estar com Cristo, para pregar Cristo. E Cristo envia em Mateus 10, 16, eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Você está vendo a progressão? Chamado ao Evangelho. Você encontra Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Um pouco depois o Espírito Santo leva você a evangelizar alguns, e depois alguns mais. E pode
haver o tempo que você começa a se preparar seriamente para essa obra, para entender melhor, com mais clareza, o Evangelho, a mensagem do Evangelho e a ordem da salvação, para que você pode levar essa mensagem oficialmente, horário integral, para o resto da sua vida. Que esta igreja se compromete a orar, que dentro desta igreja tenhamos pescadores de todo nível, chegando a Jesus Cristo, pessoas fiéis naqueles momentos, pessoas que estão agora compromissados em buscar e se preparar para essa missão. Mas o nosso texto de hoje à noite, 1 Pedro 2, não é sobre o custo do discipulado, antes é uma grande ênfase aqui sobre o ganho do discipulado. Ele está falando sobre recompensa, tesouro espiritual, posses de todo cristão. Os que evangelizam muito, os que evangelizam pouco, não interessa, esses são para todo cristão. Quais são? Essa recompensa que entra na minha vida quando eu creio em Cristo não é um tema estranho no Novo Testamento. Paulo, em Romanos 9, versículo 22, ele fala: que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição. Isso é o negativo, ele traz o contraste, a fim de que também desses a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia. Deus derrama sobre nós as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia. Isso é a riqueza de ser cristão. Romanos 11 ecoa o mesmo sentimento. Concordância é tudo no português. Versículo 12 de Romanos 11. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, Jesus Cristo é riqueza para o mundo. Se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Jesus Cristo é a riqueza das nações. E você fala, mas Deus está se esforçando muito para mostrar, Deus poderia se esforçar mais. Romanos 11, 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Deus não está se esforçando, Ele simplesmente é maravilhoso. Ele é rico em sabedoria e conhecimento, e os seus juízos são insondáveis. Efésios leva a ideia mais à frente, em versículo 1, capítulo 1, 7 e 8, no qual temos a redenção, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência. Não que Ele vai derramar, Ele derramou. Não é futuro, é realidade presente. Capítulo 2, versículo 7 de Efésios, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Em versículo 8 de capítulo 3, a mim, o menor de todos os santos, me foi dado esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Se você tem no evangelho, você tem insondáveis riquezas. Então tem muito no Novo Testamento, que fala sobre as riquezas da vida cristã. Não somente o custo da vida cristã, mas as riquezas. O que a vida cristã paga
não no que ela custa. E é isso que Pedro está falando no nosso texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Ele fala: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então ele está dando a eles uma identidade nova, uma identidade que eles ganharam através de Jesus Cristo. Ele fala: vocês são isso. E ele fala: o que você vai fazer com isso? Vocês vão proclamar, vocês vão declarar as virtudes daquele que vos chamou, vocês vão evangelizar, momentaneamente, de uma forma mais compromissada. Alguns vão fazer a sua vida esse trabalho. Mas ele começa com: vós, porém, sois raça eleita. Nota que ele está fazendo um contraste com o versículo 8. Olha o versículo 8. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Pedro está dizendo: estes aqui, em versículo 8, vão para o inferno. Pela eternidade, eles vão pagar o preço do quê? Da sua rebeldia. Desobedeceram às Escrituras, negaram a salvação em Jesus Cristo. E eles estão indo para o inferno porque eles não se submetem a Jesus Cristo. Isso é o contraste. Eles recusam a mensagem de Jesus Cristo. Eles recusam o fato que Deus salva pecadores. Eles querem acrescentar alguma coisa do seu próprio bolso. Versículo 9, o contraste, ele fala: vós, porém, olha o contraste. Eles vão para o inferno. Você vai para o céu. O que faz a diferença? Vós, porém, sois raça eleita. Eles estão condenados, vocês são eleitos. Isso é a grande divisor de águas. Nesse trecho inteiro, em versículos 4 e 5, 6, 7 e 8, Pedro toca no Antigo Testamento. E ele está tocando aqui, especificamente em Deuteronômio 7, 6 a 9. Deuteronômio 7, 6 a 9, falando sobre a escolha dos judeus. Porque tu és povo santo ao Senhor, teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu, para que lhes fosse o seu povo próprio. De todos os povos que há sobre a terra, não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois ereis o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa de servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel. Isso é a escolha da nação de Israel. E Pedro está lembrando disso quando ele escreve em 1 Pedro 2,9, ele fala: vós sois raça eleita. Ele está agora vendo a igreja agora, redimido, a comunidade redimida que Deus escolheu, da mesma forma que Israel foi escolhido no Antigo Testamento para cumprir o propósito especial de Deus. Agora a igreja é essa comunidade. Isaías fala: ao povo que formei para mim. Não aconteceu de repente, não aconteceu por acaso. Deus criou esse povo para cumprir o seu propósito. Não foi uma escolha entre todas as opções. Não foi uma escolha de um povo que queria Deus. Da mesma forma, Deus agora escolhe o povo que está em Jesus Cristo para cumprir o seu propósito. O que significa ser eleito? Pedro
em Pedro capítulo 1 e 2, ele fala: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Em maio, dia 8 de maio, Dia Internacional da Mulher, em 2022, nós estudamos esses versículos. Eu não vou levar pessoalmente se você não lembra. Alguns de vocês nem estavam. Mas nós falamos sobre o que é ser eleito. É um conceito, uma doutrina que se encontra em todo lugar no Novo Testamento. João 15, versículos 16. Só para refrescar a sua memória. João 15, 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós. Quem escolhe? Deus escolhe. Atos 13, versículo 48, os gentios, ouvindo isto, regozijaram-se e glorificaram a palavra do Senhor e creram todos. Quem são esses todos? Os que haviam sido destinados para a vida eterna. Quem o destinou para a vida eterna? Deus o destinou para a vida eterna. Romanos 9, versículos 13. Nós não vamos ler o capítulo inteiro, mas Romanos 9, 13 a 16, de novo, falando sobre a escolha soberana de Deus, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? Olha o argumento atual. Há injustiça da parte de Deus. Até hoje existem pessoas que têm dificuldade com a doutrina da eleição. E eles falam: Deus é injusto. Quando eu morrer e chegar lá no céu, eu vou acertar as contas com Deus, porque Ele é injusto em escolher alguns e não escolher a outros. Paulo responde: há injustiça da parte de Deus de modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer, ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Deus escolhe soberanamente, independentemente das ações humanas. Isso é o direito de Deus. Romanos 11, versículo 5. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Eleição da graça. Não importa onde você nasceu, não importa a quem você nasceu, não importa o seu tempo de igreja, ou a sua inteligência, ou falta de inteligência, a eleição de Deus é segundo a graça. Ele escolhe não levando em conta o seu passado, o seu pecado, ele leva em conta simplesmente a sua graça. 1 Coríntios 1, 9. Fiel é Deus também. 1 Coríntios 1, 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Quem te chamou à comunhão com Jesus Cristo, nosso Senhor? Deus te chamou. Por quê? Porque era mais bonito? Porque você tinha vontade? Não. Porque Ele quis. 2 Tessalonicenses 2,13. Não pode ser mais claro do que isso. 2 Tessalonicenses 2,13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação.
Você nem tinha nascido quando Deus escolheu para a salvação. Você vai ver a mesma coisa, e a gente vai pular um monte de referências. Mas em Apocalipse, no último livro da Bíblia, Apocalipse 13, versículo 8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Esse desde a fundação do mundo não está falando sobre o Cordeiro que foi morto. Está aqui, não foi escrito desde a fundação do mundo. Capítulo 17, versículo 8. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão. Versículo 15 de capítulo 20. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. O livro da vida, cheio de nomes, escrito antes da fundação do mundo, vez após vez, versículo após versículo, o testemunho fiel e consistente da palavra de Deus é que nós somos eleitos e escolhidos antes da fundação do mundo em Cristo por Deus. Por quê? Porque a gente é tão maravilhoso e interessante? Não. Porque Ele soberanamente determinou colocar o seu amor sobre nós para cumprir os propósitos dEle. Talvez nós nunca entendemos qual é o propósito de Deus em nos escolher. Mas Ele escolheu. E Ele vai usar-nos para cumprir o seu propósito. Da mesma maneira que Jesus Cristo foi eleito, escolhido, predestinado por Deus para cumprir um santo propósito, da mesma forma, nós somos eleitos, escolhidos e predestinados a servir o nosso Deus com tudo que nós somos. Negar a doutrina da eleição faz o homem soberano. Negar a doutrina da eleição dá crédito ao homem pela sua própria fé. Presume que o homem pode buscar e encontrar Deus quando ele bem quiser. Negar a doutrina da eleição faz a salvação uma obra humana e relega Deus para ser uma divindade secundário, porque o homem ocupa o lugar mais alto. E negar a doutrina da eleição é violentamente contra as Escrituras. É uma rebeldia contra o ensino das Escrituras. As Escrituras afirmam que Deus é soberano. A Escritura nega que o homem é soberano. As Escrituras afirmam que Deus recebe toda a honra, toda a glória pela salvação. E as Escrituras negam que o homem pode receber um crédito desta glória pela sua própria salvação. As Escrituras afirmam que o homem não busca, que a salvação não é humana, que Deus nunca é a vítima das escolhas dos homens. Deus é soberano, nós somos eleitos. Por isso, em falar sobre a identidade desse povo, Pedro fala: vós, porém, sois geração eleita. Vamos encerrar. Gostaria de dar um pouco de aplicação. Posso sugerir que o motivo pelo qual você não ama a doutrina da eleição é porque o seu coração é tão arrogante e tão orgulhosa, e você quer roubar um pouco da glória de Deus para você mesmo. A doutrina da eleição é uma doutrina das Escrituras
que nos deixa devastados, porque na nossa salvação não há nada que nós contribuímos. Nós não contribuímos absolutamente nada. Parece tão injusto como alguns alegam que Deus escolhe alguns para serem salvos, mas será que a sua definição de justiça, de certo e errado, supera a justiça de Deus? Salmo 97, versículo 2. Retidão e justiça são a base do seu trono. O que Deus faz no seu trono é baseado na retidão e justiça. Pode não ser a retidão e justiça do seu conceito, mas Ele é o Deus 3 vezes santo. E quando Ele está colocando nomes no livro antes da fundação do mundo, antes da criação, antes de você e eu nascer, Ele está agindo de acordo com si mesmo, com a sua definição de certo e errado, e não com as categorias de certo e errado de uma humanidade caída. Deus nos escolhe, Deus nos move com poder, Deus nos dá a fé, Deus nos trouxe a Jesus Cristo, é tudo Deus, não é homem, e isso abala o nosso orgulho. Se você ama a doutrina da eleição, posso sugerir que você estude ela um pouco mais a fundo. É uma doutrina que exalta a Deus. Nosso arrependimento é de Deus. A nossa fé é de Deus. Poder para obedecer é de Deus. Mesmo quando nós falhamos, Ele não falha. Mesmo quando nós desobedecemos, a parte dele é não apagar o nosso nome do livro da vida, é de cobrir os nossos pecados no sangue de Cristo. Por isso, o Salmo 115, versículo 1 fala: não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Essa doutrina da eleição promove santidade. Depois que Deus escolheu você, depois que Ele te demonstra a você tanto amor, graça e misericórdia, qual é de fato o motivo que nós ainda pecamos? Será que depois de receber tanto de Deus, devemos nós continuar nos nossos pecados e rebeldia contra Deus? Colossenses 3, versículo 12 a 13. Portanto, como povo escolhido de Deus, Paulo, ele argumenta a partir da doutrina da eleição como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros. Perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Você já viu uma igreja que é santo demais, que é amado demais, que é revestido demais de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência? Você já viu um cristão que perdoa demais? É a doutrina da eleição que apoia toda essa vida santa. Se Deus me escolheu, se Jesus Cristo deu a sua vida por mim, como posso continuar no meu pecado? Como posso continuar na falta de perdão? Como posso continuar nas brigas e as intrigas, entre outros? A doutrina da eleição soberana nos dá força. Se você é eleito, você é seguro. Em João 6, versículo 37, todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei.
Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Isso é segurança. Se o seu nome está no livro da vida, se você é eleito, se você está em Cristo, se Deus verdadeiramente salva o pecador, então isso não pode ser mudado. Isso não pode ser alterado. Deus está em aliança com você e você está em aliança com Deus pela eternidade. A sua parte é obedecer e a parte de Deus é de perdoar os seus pecados. E por último, a doutrina da eleição te enche de alegria. Se Deus não nos elegesse, nós estaríamos sem esperança qualquer. Sem esperança qualquer. Em Romanos 9, 29, como anteriormente disse Isaías, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Isso é o desespero do apóstolo. Se Deus não tivesse feito alguma coisa, naturalmente, ciclo após ciclo, nós estaríamos como Sodoma e Gomorra. Mas compara Salmo 65, verso 4. Como são felizes aqueles que escolhes e trazes a ti para viverem nos teus átrios. Deus te amou desde que Ele é Deus. Deus sempre tem sido Deus e Deus escolhe para receber esse amor absoluto. Isso deixa-nos felizes. Vamos orar. Senhor Deus, nós pedimos que esteja conosco de uma forma especial. Enche o nosso coração de gratidão, de esperança em encontrar o Senhor na glória. Em nome de Cristo que oramos. Amém.